Doutora, queria mudar aqui um pouquinho de assunto, né? Doutora Karina, você que é especialista também em direito eleitoral, processo eleitoral, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para entrar nessa questão, que é uma das questões aí também muito polêmicas agora, né? Estamos chegando próximos às eleições e essa questão toda tem levantado alguns pontos importantes, inclusive, né? Algumas reportagens já trouxeram aí informações que um teste mais abrangente nos sistemas ali de totalização dos votos, realizado pelo próprio TSE, indicou na última segunda-feira uma falha ali de pelo menos 200 falhas em softwares que serão usados nas eleições de outubro deste ano. O número foi informado num balanço parcial divulgado pela própria corte e corresponde à quantidade aí de problemas que teriam sido encontrados até a data desta quinta-feira, a última quinta-feira, que foi no dia 23. E é aí possível, né? Pode até ser maior do que esse, já que esse teste acabou terminando logo no dia seguinte, aí na sexta-feira. Uma nota foi enviada após essa publicação, né, desses testes. O TSE informou que o objetivo seria justamente encontrar bugs aí, né, de sistemas, de modo que foram corrigidos a tempo. Só que a gente já tem visto, né, há muito tempo o próprio presidente Jair Bolsonaro fazendo críticas em relação ao sistema, a mídia e principalmente os próprios ministros do TSE falando que são seguros, o sistema é seguro. Eu queria entender, né? O próprio ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, falou, né, que já enviou um ofício indicando ali o nome de 10 representantes das Forças Armadas para tentar fiscalizar as eleições deste ano. Como que você vê essa questão? Você que é especialista no assunto, realmente é possível fazer esse tipo de fiscalização? Onde estaria a fragilidade exatamente do sistema? Bom, não é de hoje que se fala do sistema eleitoral, de fragilidades, né? Tanto que a gente teve uma ação judicial questionando a votação em 2018 proposta pelo PSDB. Antes disso, houveram acusações de candidatos de outros partidos. Dizer se o sistema eleitoral é 100% seguro ou não, seria muito leviano da minha parte, porque para alguém fazer isso, tem que ser feito por hackers, por pessoas técnicas que consigam trabalhar com invasões de sistema para identificar se é seguro ou não. Então, do ponto de vista jurídico, seria muito irresponsável da minha parte dar um parecer sobre a segurança da urna. Todas as eleições, a Justiça Eleitoral, ela faz esse trabalho de invasão para corrigir pequenas falhas, e a informação que a gente tem todo ano é que o TSE faz os testes, possibilita as invasões e depois corrige essas falhas. De outro lado, o que nos preocupa? A lei que foi promulgada, na iniciativa do presidente quando ele era deputado federal, é uma lei boa. E por que eu digo que é uma lei boa? Ela previu que, além da votação eletrônica, isso é importante esclarecer, porque não é voto de papel. Quem trouxer essa informação, com certeza está agindo de forma maliciosa. Mas o que a gente tem ali? Naquele projeto de lei, que virou lei, e que depois o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional porque feria o sigilo do voto. E não fere. Vamos lá de forma prática. O que nós teríamos se essa lei estivesse em vigor? Uma urna eletrônica, que é atual, e um sistema acoplado do lado, como se fosse uma impressora. Essa impressora, ela ficaria lacrada dentro de uma urna de acrílico. Ou seja, o eleitor ele não sairia de lá com o voto dele impresso para levar para casa ou até mesmo entregar, possivelmente, para um candidato ao qual ele tenha prometido uma venda de voto. Então, isso não aconteceria. O que aconteceria? A pessoa iria na urna eletrônica, digitaria um número, confirma. Apareceria dentro da urna de acrílico, saindo da impressora, um papel, e aí poderiam se usar sistemas de QR Code para evitar troca de papel, poderiam fazer N coisas desde que preservasse a identidade do voto. Esse papel, sem nenhum contato manual, a pessoa olhando o papel de fora da urna
ia falar, confirma, é isso mesmo que eu votei, saiu lá o número do meu candidato, confirma. E esse papel seria depositado automaticamente na urna. O eleitor, ele sairia sem nenhum comprovante da votação, ou seja, não iria ferir o sigilo do voto. Portanto, o Supremo Tribunal primeiro veio com argumentos de economia, que não teria recursos para isso, e a minha resposta com qualquer argumento que venha a trazer de economia nas eleições é que no sistema democrático a gente não pode economizar. Nós tivemos agora compras de urnas eletrônicas pelo TSE, toda eleição eles compram novas urnas, e nada impediria que essas urnas, né, do voto impresso fossem também compradas, nem que começasse com um percentual de 5% para essa eleição, na próxima 15%, na outra 30%, na outra 60%, até alcançar os 100%. Mas a gente teria condições aí de, por amostragem, comprovar se a urna, de fato, ela é efetiva ou não. Por quê? Com duas contagens, né, possibilitando ter duas contagens do resultado da eleição, não teria dúvida se do sistema ser efetivamente correto, que traduzisse de fato a vontade do eleitor. Infelizmente, né, o Supremo barrou essa lei. Já tinha se iniciado a licitação no Tribunal Superior Eleitoral, já determinando um vencedor, que já tinha feito, né, o protótipo das urnas, já tinha uma previsão de entrega, que inclusive, salvo o melhor engano, a situação em relação a essa empresa que foi contratada, né, e teve gastos e se disponibilizou para efetivar a entrega dessas urnas do voto impresso, acabou finalizando aí num acordo, né, para que a empresa também não seja prejudicada, ou seja, teve um prejuízo aí financeiro por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que aquela urna, aquela compra da urna eletrônica do voto impresso não deveria acontecer por, né, ferir aí o sigilo do voto. Então, do ponto de vista técnico, eu entendo que não há, de forma alguma, uma inconstitucionalidade nessa lei, né? A lei já não está no mundo jurídico. No ano passado, a Câmara fez nova propositura, tentaram trazer de novo o voto impresso, só que a votação foi desfavorável e não conseguiram levar adiante essa lei, não virou lei. Nada impede que no futuro se insista de novo nesse procedimento. O Brasil não é o único, que não é uma novidade, é um sistema já existente em outros países, é um sistema que ele dá garantias, porque você tem uma dupla checagem do resultado das eleições, né? Nós temos aí a urna eletrônica, que, segundo o TSE, se fazem vários testes de segurança, que ela é inviolável, e nós temos também a transmissão daqueles dados das urnas individuais para a Justiça Eleitoral, para que se faça a apuração final. Uma outra recomendação que eu dou é que se faça a apuração. Como que isso funciona? Se nós tivermos, né, pessoas organizadas, credenciadas, de fiscais, né, das eleições, se poderia tanto fiscalizar eventuais compras de voto, boca de urna, ou seja, ilegalidades no dia das eleições, como também esse fiscal poderia, ao final da votação, pedir o boletim de urna. O boletim de urna é um extrato de tudo que aconteceu na urna, desde se a urna falhou ou se teve alguma situação ali divergente. E também lá aparece o resultado, né? Vai aparecer lá 5 candidatos, por exemplo, e quanto cada um obteve de votação, né, naquela urna. Com a apuração paralela, cada extrato de urna, né, se tiraria uma foto, inseriria num sistema, e aí, trazendo todo aquele resultado, a gente saberia aí, se o resultado transmitido eletronicamente para a Justiça Eleitoral
é o mesmo resultado daquelas urnas de forma individual, porque aí evitaria o quê? Uma suposta alegação de fraude na transmissão de dados e não na urna em si. Todos esses cuidados podem ser tomados, depende, claro, de organização. Eu acredito que tanto o partido, né, como os demais personagens envolvidos estão tomando cuidado com isso. Nada impede também que outros partidos, inclusive de oposição como o PT, venham a tomar essa iniciativa até em saindo um resultado divergente, eles falam, não, a gente também tem um resultado de apuração paralela. Eu lembro, agora eu não me recordo em qual ano, não sei se foi 2008, teve acho que período entre 2005 e 2010, eu participei como advogada, acho que foi até antes disso, mas enfim, eu participei como advogada de uma chapa para a eleição da OAB de São Paulo. E a eleição da OAB de São Paulo é como uma eleição de governador, né? O estado inteiro, são muitos pontos de votação, e a gente teve que fazer uma apuração paralela, porque teve uma eleição que não se utilizou urna eletrônica. Então, nós recebemos aí o resultado de cada urna e lançávamos numa planilha de Excel, que antes não tinha a tecnologia que tem hoje. E conseguimos aí, né, o resultado final da eleição, muitas vezes antes do que a própria OAB, né, que a OAB usava os funcionários para poder. Então, é possível fazer isso também, fazer essa apuração manual, desde que tenha uma organização para ter pelo menos uma pessoa em cada urna, ou a cada 2, 3 urnas, para conseguir pegar o boletim de urna e fornecer para uma central, que acaba alimentando esse sistema de informações. Então, algumas coisas podem ainda ser feitas. O ideal seria que todas essas análises, essas indagações fossem feitas de forma antecedente, ou seja, né, que pudesse ter tido um diálogo com a Justiça Eleitoral para se adotar o voto impresso. Claro que teria que ter a colaboração do Legislativo, que a gente não teve, não foi aprovada a lei do voto impresso. Tivemos ainda, inclusive, deputados da base do presidente votando contra o voto impresso, né? Não sei se por equívoco ou por qual motivo. E o ideal seria isso, ter uma aprovação do Legislativo do voto impresso, que os testes e recomendações pudessem ter sido feitas, né, auditoria, investigações, logo em 2019, né? Mas, enfim, vamos tentar, aí dentro do atual quadro, fazer o melhor trabalho possível, porque eu sempre falo, dizer que a urna funciona ou não funciona, eu acho que só uma pessoa expert na área. Como advogada, né, não sou formada em tecnologia da informação, minha especialidade não é urna eletrônica, não tenho condição de dizer se ela funciona ou não funciona. Mas o papel da Justiça Eleitoral, o papel do Brasil, né, e aí eu incluo o governo federal, é trazer transparência, é trazer a impressão para o cidadão, para o eleitor, que a urna ela é correta e é segura, porque não basta parecer correto, tem que mostrar ser correto. Por isso que a gente precisa dessa transparência e que todos os atos sejam feitos aí aos olhos de todos os cidadãos.